Salve galera, tranquilo? Hoje vamos contar a história que começa no ano de 2045 com uma menina chamada Emma que vive no orfanato Gracefield House desde que nasceu. A instituição é administrada por uma mulher que todos chamam de mãe e que é responsável pelos órfãos, mas ela é mãe há 15 anos. Ele também ajuda a cuidar dos menores junto com os outros 2 adolescentes da família de Nohan King. Depois de terminarem de aprender, as crianças são liberadas para brincar. Não jardim. Mas eles não podem sair das ocultas do orfanato. Cada um tem um número de identificação tatuado no pescoço, e a idade máxima em Gracefield é 16 anos. No entanto, de vez em quando, um dos mais novos acaba sendo adotado pela família, e esse é o caso do pequeno Connie. Hoje, todos se despedem da menina com ternura, o que faz com que os mais velhos sintam que a hora de partir também está chegando para eles, animados com a perspectiva de conhecer o mundo. Lá fora, Emma e Nohan concordam em escrever cartas um para o outro. Quando o quarto está vazio, a Veia esquece seu brinquedo favorito. O Rei Coelho de Pelúcia avisa que as luzes do portão ainda estão acesas e que se ele correr, conseguirá chegar lá. Bem a tempo de entregar o coelho para a Senhora Rhea, ele se lembra que caminhadas noturnas são proibidas, mas a tristeza de Emma o convence a quebrar as regras. Eles correm pelo jardim enquanto Helz os observa da sacada com uma expressão preocupada. Logo os 2 chegam a um portão escuro e percebem com horror que não há ninguém lá, apenas um caminhão estacionado. Emma abre a tela para olhar, mas o que ela vê a choca tanto que ela deixa cair. O coelho Nohan se aproxima dela e também entra em pânico ao ver Verônica na caçamba do caminhão, aparentemente morta, com algo parecido com uma flor saindo do peito. Ao ouvir o barulho, ambos correram para debaixo do veículo e se esconderam em silêncio. Nesse momento, uma pata colossal cresce no chão à frente deles, revelando a presença de demônios tenebrosos que falam do orfanato como uma espécie de criadouro e elogiam o sabor da carne dos órfãos. Depois de mergulhar o Connie na geleia, uma delas reclama da idade e pergunta quando pode ir buscar os 3 mais velhos. Quem atende é Mama, e Emma fica arrasada ao descobrir que ela está vendendo caça como alimento para demônios. Quando um dos monstros sente algo estranho e decide verificar o fundo do caminhão, ele só consegue encontrar um coelho, pois as emas geralmente estão longe. A mãe fica desconfiada quando vê o brinquedo e o leva para o dormitório. Em 1 minuto. No dia seguinte, ela mal consegue manter um sorriso no rosto, ainda horrorizada com a descoberta, então ela começa a ligar os pontos. Agora ele sabe por que existem tantas regras religiosas, além do fato de que ninguém escreve cartas depois de ir embora. Embora ela e Norma consigam cruzar a barreira no jardim pela primeira vez e fiquem decepcionadas ao se encontrarem em uma parede muito alta, as 2 planejam escapar do orfanato antes que os demônios retornem. No entanto, eles não querem deixar ninguém para trás e ainda não sabem como conseguir para tirar todos de lá. Norma decide não contar a verdade aos outros até que eles elaborem um plano de fuga. De repente, eles ouvem uma comoção e retornam ao jardim, onde uma menina está chorando porque sua amiga desapareceu na floresta. A mãe olha calmamente para o objeto parecido com uma bússola e vai direto para a floresta, levando uma menina perdida com ela. De joelhos. Emma deduz que o objeto indica a localização dos prisioneiros, e Norma suspeita que haja um rastreador na sala de cirurgia. Isso significa que Mamos os viu atrás de cerca pouco e deve ter mostrado esse objeto justamente para intimidá-los. Desconfiado de tantas músicas, o rei sonora os seus amigos até a floresta, e ambos confessaram tudo a ele. Ele concorda em fugir com eles, mas acha arriscado levar todos com ele, principalmente porque ninguém sabe como é o mundo exterior e ele pode estar cheio de demônios. Os 3 heróis decidem fazer alguma pesquisa primeiro e descobrem vários livros na biblioteca doados por um certo William Minerva. Usando um fio fino, eles descobrem que o selo está escrito no código de Morse, que é diferente para cada volume. Ele também deduziu que os demônios estavam de olho em seus cérebros e era por isso que sua mãe os fazia estudar tanto. Naquela tarde, a mãe apresenta sua nova ajudante, a irmã Crni. Quando sozinhos, a mãe informa que 3 prisioneiros estão descobertos a verdade e ficam preocupados porque, nesses casos, o protocolo exige a entrega imediata dos intrusos. A mãe reage firmemente e proíbe sua subordinada de dar o bebê, dizendo que ele simplesmente tem que cuidar das crianças por algumas semanas até a próxima entrega. No dia seguinte, Emma e seus amigos começaram a preparar as crianças menores para fugir sem que elas percebam, disfarçando essas atividades como se fossem brincadeiras. Tudo vai bem até a amizade de Crone, que quer participar da luta sem se deixar levar pelas emoções. Rhea diz a Norma que está em uma chance de espioná-la e conhecer melhor o inimigo. Eles mal sabem que Crone tem sua própria agenda secreta. Ela pretende revelar aos demônios as irregularidades no grande campo e tomar o lugar da mãe.
Ela faz o melhor que pode durante o intervalo. No entanto, ele percebe rapidamente que está lidando com crianças especiais e pergunta ao seu chefe sobre isso, mas não obtém resposta. Poucos dias depois, Norhan começa a suspeitar que é um espião entre os prisioneiros e decide que é hora de revelar o segredo aos poucos, começando pelos mais velhos, Dom e Gilda. Inicialmente, Dom se recusa a acreditar e até grita de raiva, mas Gilda confia em Emma e ajuda a convencê-la. Amigo! Norhan conta a Emma e King que escondeu 2 cordas em lugares diferentes. Se algum dos recrutas desaparecer, eles darão um para cada um deles, o que significa que encontraram um espião. No entanto, no dia seguinte, ele revelou que os lugares foram trocados e diz que o traidor é, na verdade, o rei. O menino se declara preocupado e diz que se voluntariou para esse serviço há muitos anos, depois de descobrir o segredo. Em troca de informações, sua mãe prometeu mantê-lo no orfanato até que ele atingisse uma certa idade e também contrabandear passagens do mundo exterior. Apesar de sua indignação, Norma percebe que a corda verdadeira ainda está no lugar e, portanto, o rei ainda não contornou a sua mãe tudo o que sabe. Ele explica que a amizade deles o fez mudar de ideia, alegando que tudo fazia parte do seu plano como agente duplo. Foi ele quem roubou o coelho de pinha, sabendo que isso levaria à descoberta. Ele também afirma ter visto transmissores em implantes auriculares e garante que sabe como neutralizá-los. Emma perdoa o amigo sem hesitar e até mesmo se solidariza com ele por tudo o que ele passou. A Norma também prefere ver o lado positivo, já que King pode ajudá-los mais do que qualquer outra pessoa. Mais tarde, ele mostra a Norma tudo o que coletou debaixo do chão do quarto para poder desligar os transmissores e diz que a única coisa que falta é o pedido de amanhã se não houveremos por perto. Ele reitera sua opinião sobre quem levar consigo, dizendo que seria uma loucura tentar libertar todo mundo. Ele sugere que Norma não está vencendo ao fingir que concorda com uma fuga em grupo para que eles possam trabalhar juntos até o fim. Entretanto, Norma então revela seus sentimentos à garota, dizendo que nunca será capaz de fazê-la chorar. Mais tarde, a mãe, que é normal, tentará envenená-la com inseticida e detergente. Ele apreciou a notícia, mas também o fato de que a próxima entrega acontecerá em janeiro, justamente quando o rei completar 16 anos. Dona Gilda se junta ao trio e o grupo continua a promissora fuga até que Crony apareça com uma proposta estranha. Ele mostra que também tem uma tatuagem com seu número, além de uma cicatriz no peito onde ele foi implantado. Um transmissor que pode fritar você em segundos, no momento em que você sai de casa. Sem esperança de liberdade, ela só quer criar boas condições para o desenvolvimento, e a fuga deles é uma chance para ela derrubar a mãe como prova de boa fé. Ela diz que o nome da mãe é Isabela e que esse enclave de reprodução é uma unidade. 3 crônicas convidaram os jovens para explorar. Hoje à noite, se você quiser mais informações. Emma não confia nela e aconselhamos todos a terem cuidado, mas ela concorda. Ao visitar o quarto de Crony, ela admite que nunca viu o mundo exterior, mas sabe que a razão para esse estado de coisas é a longa guerra entre humanos e demônios. Quando os territórios foram finalmente separados, alguns humanos envolvidos sob um acordo que regulamentava a produção de humanos para consumo. Ele fica surpreso que os rebeldes já ouviram sobre os transmissores em seu ouvido e ficam furiosos quando eles vão embora sem lhe dar nenhuma prova concreta contra sua mãe. A ordem que o rei esperava era uma câmera. Quando foi buscá-lo, sua mãe lembrou que ele só tinha 2 meses de vida. Ele convida todos para tirar uma foto em grupo e diz aos amigos que já tem tudo o que precisa para executar seu plano. Suspeitando isso, Crony faz uma inspeção surpresa no quarto, e Gil percebe que ele está verificando o cofrinho. Ela avisa os outros, e eles correm para mover todos os itens encontrados e jogá-los no mesmo cofrinho que ela já obteve. Entretanto, Crony suspeita de uma rachadura no piso e decide verificar tudo novamente. Começando pelo cofrinho, ele já coloca a mão nele. Quando a mãe chega de repente e o filho aproveita para devolver o brinquedo. Crony fica perturbado quando recebe uma mensagem de sua mãe sobre sua transferência imediata. Antes de partir, ele esconde uma caneta em seu dormitório. Ao chegar ao portão, ela conhece a voz sinistra e começa a lhe contar tudo sobre o campo do cemitério e os rebeldes, querendo machucar seu rival. No entanto, a avó defende Isabela e entrega Konya a um poderoso demônio que planta uma flor em seu peito, no momento em que os rebeldes finalmente colocam seu plano em ação, com o objetivo de distrair a mãe com um envenenamento ridículo. No entanto, ela não se deixa enganar e o tranca no quarto quando ele a vê saindo tão rapidamente com o rastreador na mão. Dee está preocupado com seu amigo e corre para ajudá-lo. Ele chega ao quarto no momento em que King arromba a porta. Minha mãe avistou 2 fugitivos aos pés do muro e falou honestamente com eles pela primeira vez. Ela diz que ama todas as crianças de lá e é por isso que ela lhes proporciona uma vida tão boa,
esperando que sejam mais felizes. Ignorando essa justificativa, ele a ataca e a situação acaba mal para ele, pois sua mãe quebra sua perna. Os 3 restantes chegam no momento em que ela diz que amanhã se despedirá de Norma. Durante todo o dia, ele tentou controlar seu desespero e disse aos amigos que preferiam ser devorados pelos demônios do que corriam o risco de escapar, mas o rei Emma não permitiu que ele se sacrificasse. Emma perguntou como o rei descobriu o segredo terrível de Gracefield, e ele respondeu que foi por um fato simples. Ao contrário da maioria das pessoas, ele conseguiu preservar as memórias dos seus primeiros anos. Por isso, o rei ainda se lembra de que estava em um lugar chamado Quartel-Geral, onde viu demônios acompanhados de várias crianças e humanos adultos. Os obstáculos do grande campo levam a este lugar e, portanto, não há possibilidade de escapar dali. Depois de explicar tudo isso, o rei entrega o neutralizador a Norma para que ela possa usá-lo na orelha e tentar escapar até amanhã, mesmo que falhe. A ideia é que ele se esconda e espere a perna do emo sarar, fazendo sua mãe pensar que ele realmente fugiu. De volta ao dormitório, Norma abre uma gaveta ao lado da cama e encontra uma caneta que Crony deixou lá. Na manhã seguinte, no café da manhã, a mãe anuncia a partida de Norma, e as crianças comemoram sua adoção pedindo que ela escreva cartas. É difícil para os mais velhos esconderem sua raiva porque esta é a primeira despedida, durante a qual eles descobrirão a verdade e todos serão libertados. Dona Gilda acompanha Norma até cerca, enquanto o rei Emu permanece disfarçado no jardim. Ele passa pela zona proibida, joga a corda por cima do muro e sobe. Enquanto a mãe organiza atividades com as crianças. Ela logo percebe sua ausência e fica surpresa ao verificar seu rastreador, mas os rebeldes terão um choque ainda maior. Quando ele vê Norma saindo da floresta à noite, ele explica que há um abismo do outro lado do muro e desenha o que poderia ver de lá, mostrando onde há uma ponte que todos podem atravessar assim que ele devolver o neutralizador, dizendo que não teve tempo de usá-lo. Os outros 2 sabem que ele planejou voltar desde o começo. Norma apenas fingiu aceitar o plano, mas pediu para sacrificar pelos amigos. Emma não aceita isso e quando chega a hora de ele ir embora, ela o joga no chão na frente de todos, implorando para que ele tente escapar. Em vez de ceder, Norma se recusa a ouvi-la e até promete escrever cartas, continuando a farsa na frente das outras crianças para não causar problemas. Sua mãe então o acompanha até o portão e sai, dizendo para ele esperar ali sozinho. Pouco depois, chega um homem que se apresenta como um supervisor responsável por proteger este mundo. Ele explica que os demônios precisam se alimentar de cérebros humanos para sobreviver e agradece Norma por isso, dizendo que do outro lado há um homem que pode ser livre por meio de seu sacrifício. Preocupado com seus amigos, Norman pergunta se ainda há pessoas que poderiam ser aliadas daqueles que foram ressuscitados para o massacre. O homem respondeu que sim, mas todos desapareceram, avisando que a aniquilação deles faz parte do seu trabalho. Isso não traz o efeito esperado porque a Norma abalou a confiança do supervisor e diz que ele está apostando no oposto. Ainda deve haver muitas pessoas que queiram ajudar os que vivem nos locais de reprodução e essa esperança é suficiente para eles. O supervisor é solicitado a admitir que Norma é um menino muito especial porque ele permanece calmo e até sorridente, mesmo quando o diabo vier atrás dele. Rei. Emma fica muito abalada com essa perda e não tem forças para continuar seu plano de fuga. O rei Dali desabilita Dom e Gilda, afirmando que eles podem tentar se quiserem, pois ele próprio perdeu as esperanças. A mãe visita Emu e diz que a recomendará para uma promoção, e que ela poderá se tornar mãe em vez de um monstro da comida. Isso permitirá que ela continue cuidando de crianças e ajudando outras pessoas, o que é seu maior talento. Emma fica surpresa com a proposta, mas não pode trair as amigas daquele jeito e desanima novamente. Vendo que todos os rebeldes não têm forças para lutar, mamãe fica satisfeita com o resultado, ou que mais uma vez que seus métodos sempre funcionam. 2 meses depois, chegou o aniversário de King e Emma foi falar com ele no meio da noite, com a perna já curada. Eles não conversam muito ultimamente porque a mãe está sempre olhando para eles. Agora, porém, ambos admitem que não desistiram de escapar. Emma conta que entregou as tarefas para Dona Gilda para não chamar atenção, e agora está tudo pronto. Ela planeja escapar no dia seguinte na hora do almoço e diz que transportará todos os prisioneiros com ela, como pretendido desde o início. Sempre teimoso. O rei diz que não vai dar certo porque sua mãe estará esperando e mostra ao amigo o que ele planejou. A ideia do rei é simplesmente jogá-lo no orfanato imediatamente para manter sua mãe ocupada e dificultar a fuga de seus superiores. Ordenando uma evacuação de emergência, ele explica tudo para Rhea, enquanto também derrama gasolina por todo o café e faz com que uma amiga dela entre em pânico quando ele despeja a última lata nela. O rei é o melhor aluno da turma,
e sua mente é tão preciosa que sua mãe não será capaz de fazer mais nada quando o vir no fogo. Ele acendeu um fósforo antes que Emma pudesse pedi-lo, e do lado de fora vemos o café se encher de chamas logo em seguida. O alarme dispara e, como previsto, a mãe corre para lá naquele mesmo momento e fica perturbada ao ver pelo transmissor que Ray está no meio do fogo. As crianças começam a sair dos quartos, assustadas, e a mãe pede para Gilda levá-las para fora enquanto ela vai pegar um extintor de incêndio, totalmente focado em trazer o menino prodígio de volta. Entretanto, o fogo já se colocou muito e ela não consegue apagá-lo sozinha, não importa o quanto tente. Então a mãe pensa em salvar pelo menos Emma, que é a segunda da turma, mas quando começa a gritar com ela, percebe que a menina simplesmente desapareceu. Ela percebeu que as crianças não estavam de pijama quando desceram, como se soubessem que algo iria acontecer. Enquanto isso, eles já estão no meio da floresta, onde Gilda esconde todas as malas do rei. Ele também estava com eles e descobriu que o fogo não começou quando ele acendeu um fósforo. Emma conseguiu apagar o fogo antes que ele atingisse o chão e chamou as crianças para ajudá-la a apagar o fogo, criando uma espécie de boneco para substituir o rei. A parte mais difícil foi remover o transmissor do meu ouvido. Mas era crucial finalmente trair minha mãe. Enquanto a turma corre para a parede, Emma conta ao rei o que realmente aconteceu durante esses 2 meses. Normal já havia notado os botijões de gás previstos, que o rei tentará distrair a mãe com fogo. Então ele deixou uma carta para Emma com todas as instruções para que ela estivesse preparada para aquele dia, fingindo estar deprimida. Emma passou o tempo coordenando a operação por meio de Dona Gilda, revelando gradualmente o segredo para as outras crianças. Só restaram os mais novos, mas Emma confiou a eles a tarefa de separá-los quando crescerem e prometeu voltar e tirá-los antes que precisassem de idade suficiente para abri-los. Além disso, os pequenos se mostram muito úteis nessa hora em que a mãe começa a procurar os fugitivos e eles a cercam, fingindo estar assustados e pedindo para serem pegos no colo. Após tentar se libertar deles, ele informa seus superiores sobre o início da rebelião e pede que enviem reforços. Enquanto isso, o grupo rebelde já está no topo do muro, e Emma fica surpresa ao ouvir o alarme no quartel-geral tão cedo do que o esperado. No entanto, ele ainda tem um trunfo na manga. Só agora ele os avisará para não correrem em direção à ponte, pois é isso que seus inimigos esperam deles. Na carta, Norma lhe mostrou o ponto mais estreito do abismo e indicou onde jogar a corda. Por outro lado, improvisamos um cinzel. Emma é a última, e o rei fica preocupado ao ver que Mama já está no muro e correndo em sua direção. Os dois ficam frente a frente e a mãe confessa que já passou por isso porque quando tinha a idade dela pensou em fugir. Entretanto, a visão do precipício e da densa floresta a fez desistir. Emma responde que não irá sozinha e que, embora não haja espaço para humanos no mundo, eles podem criar um do zero. A mãe furiosa ameaça cortar a corda antes que Emma chegue ao outro lado, mas ela não tem coragem. As palavras de Emma a fizeram lembrar dos tempos em que ela era jovem. E é aí que descobriu que seu filho é rei. Ela se arrependeu de tudo o que fez. Ele retorna ao orfanato e pede perdão aos pequenos na floresta. Nandu pega a caneta que Roma deixou com a carta e mostra que há um dispositivo escondido lá dentro, girando as 2 metades. Ela faz uma caneta, desenha carimbos com William Minerva e uma coruja que voa para mostrar a eles um lugar seguro. No dia seguinte, Isabela é condenada por sua negligência em deixá-lo entrar e depois escapar. Logo uma criatura maligna chega e usa uma flor mortal no peito. Enquanto isso, os jovens sobem a colina e contemplam a alta vastidão do mundo que os esperam para descobrir.